O livro de Êxodo. No primeiro vídeo, exploramos os capítulos de 1 a 18 que contam a história de como Deus resgatou os israelitas escravizados, enfrentando e derrotando o faraó e oferecendo uma forma de escape por meio do sangue do Cordeiro da Páscoa. Deus então libertou o seu povo, trazendo-os pelas águas do mar até o deserto, onde, surpreendentemente, eles resmungaram e se queixaram. A segunda parte do livro do Êxodo abre com Moisés conduzindo Israel até o pé do Monte Sinai, onde Deus convida a nação de Israel a entrar numa aliança com ele. Aqui chegamos em um outro momento chave na história bíblica, porque esse ponto desenvolve a promessa de Deus a Abraão. Lembre-se, no livro de Gênesis, Deus prometeu que por meio da família de Abraão, ele de alguma forma restauraria a sua bênção para todas as nações. E aqui descobrimos como. Deus diz que, se Israel obedecer os termos da aliança, eles serão guiados pelas leis, ensinamentos e justiça de Deus e se tornarão um reino de sacerdotes. Eles se tornarão os representantes de Deus e mostrarão a todas as outras nações como Deus realmente é. O povo de Israel aceitou a oferta avidamente. A presença de Deus aparece no topo do Monte Sinai na forma de nuvens, relâmpagos e trovões. Moisés sobe ao monte como representante do povo e Deus apresenta os termos básicos da aliança, os famosos 10 mandamentos. São os termos básicos do acordo do relacionamento entre os israelitas e Deus. Depois disso, vem outra coleção de mandamentos que desenvolve os primeiros 10 em mais detalhes. A lei sobre o louvor de Israel, sobre a justiça social, sobre como devem viver juntos, tudo moldando Israel em uma nação de justiça e generosidade diferente das outras nações. Moisés escreve todas essas leis e as traz para o povo que, mais uma vez, avidamente aceita fazer essa aliança com Deus. Uma vez feita a aliança, Deus toma mais um passo e avança o relacionamento. Ele diz a Moisés que quer que a sua presença sagrada, divina e bondosa viva no meio de Israel, o que desenvolve outro aspecto das promessas da aliança de Deus. Lembre-se, depois da rebelião da humanidade no jardim, o homem perdeu o acesso à presença direta de Deus. Mas agora é através da família de Abraão que a presença de Deus se torna mais uma vez acessível por meio dessa aliança, primeiro com Israel e depois, um dia, com todas as nações. O que segue são 7 capítulos de plantas arquitetônicas detalhadas da tenda sagrada chamada o tabernáculo. Há um pátio exterior com um altar. No centro há uma tenda com uma sala exterior e uma sala interior. Dentro da sala interior, chamada de Santo dos Santos, há uma caixa dourada chamada Arca da Aliança. Há criaturas angelicais no topo dela. Esse é o ponto principal da presença de Deus. Esses capítulos têm muitos detalhes. É importante saber que cada parte tem algum tipo de valor simbólico. Todas as flores, os anjos, o ouro e as joias relembram o Jardim do Éden, o lugar onde Deus e os seres humanos viveram juntos em intimidade. O tabernáculo é como um Éden portátil, por assim dizer. É o lugar onde Deus e Israel podem viver juntos em harmonia, pelo menos na teoria, porque é justamente aqui que algo se torna muito, muito errado. Israel quebra a aliança. Enquanto Moisés está no topo da montanha recebendo a planta para o tabernáculo, lá embaixo no acampamento os israelitas estão perdendo a paciência. Eles pedem ao irmão de Moisés, Arão, que façam um ídolo no formato de um bezerro dourado para que eles possam adorá-lo como o Deus que os salvou da escravidão no Egito. A presença de Deus está ali, no topo da montanha. Eles podem vê-lo, mas estão lá embaixo, violando os 2 primeiros mandamentos da aliança, com a qual acabaram de concordar. Não há outros deuses e não teremos outros ídolos. O que acontece depois é muito importante. Deus sabe o que está acontecendo lá embaixo. Primeiro, ele compartilha a sua própria raiva e dor com Moisés. Ele diz a Moisés o que quer fazer, simplesmente destruir Israel. Mas Moisés intercede, apelando para o caráter de Deus. Ele diz, em primeiro lugar, destruir Israel seria quebrar as suas promessas de aliança com Abraão. Então Moisés apela para a reputação de Deus entre as nações. O que eles irão pensar se virem o Senhor destruir o seu próprio povo? Deus aceita a intercessão de Moisés e cede. Enquanto ele traz o seu julgamento para aqueles que instigaram a idolatria, ele perdoa a nação inteira e promete renovar a aliança. É justo nesse momento da história que Deus pela primeira vez descreve o seu próprio caráter a Moisés. Ele diz, o Senhor é misericordioso e gracioso, ele não se ira com facilidade, é abundante na sua fidelidade à aliança. Ele perdoa os pecados, mas não deixará impunes os ímpios. Existe essa tensão. Deus é cheio de misericórdia, mas também deve lidar com o mal se ele afirma ser bom. Acima de tudo, Deus é fiel às suas promessas, mesmo que isso signifique um compromisso para com um povo totalmente sem fé.
Depois de renovar a aliança com Israel, Deus ordena que Moisés vá em frente e construa o tabernáculo. Mais uma vez, temos 5 longos capítulos descrevendo detalhadamente a construção do tabernáculo. A história culmina no capítulo final, quando o tabernáculo é concluído. A presença gloriosa e divina de Deus vem e paira sobre a tenda e temos grandes expectativas. Moisés quase entra na tenda, mas no final não entra. Na verdade, ele não tem autorização para entrar. E o livro termina assim. É bem surpreendente, mas nem tanto se você pensar um pouco. Dá para ver o quanto os pecados de Israel danificaram o relacionamento com Deus de mais formas do que entendemos. Lembre-se, o livro começa com a maldade do faraó ameaçando Israel e ameaçando as promessas de aliança com Deus. Mas agora, no final do livro, Israel tornou-se o seu próprio inimigo. São os seus próprios pecados que ameaçam o futuro dessa aliança. Então, a questão apresentada no final do livro é: como Deus vai reconciliar o conflito entre a santidade e a bondade da sua presença com a corrupção pecaminosa do seu próprio povo? A solução para esse problema está no próximo livro. E esse foi o livro de Êxodo. Ore sem vontade, ore desanimado, ore chorando, ore andando, ore em pé, ore de joelhos, ore na tristeza, ore na alegria, ore na tribulação, ore quando estiver cansado, mas nunca deixe de orar. Continue orando, onde tem oração tem vitória.